Fala galera, tudo bom? Espero que sim. Desde já desejando aí um ótimo fim de semana para todos. E dessa vez aqui para a gente conversar um pouco sobre as eleições ocorridas no Reino Unido, cujos resultados indicam aí um crescimento da esquerda. Por que eu falo isso? Porque o Partido Trabalhista ele ficou aí durante muitos anos sendo dominado por elementos picaretas, tipo o Tony Blair, né, que adotaram políticas neoliberais e tal, e surgiu aí o Jeremy Corbyn, né? Acredito que todo mundo aí já ouviu falar sobre ele em algum momento, que é um cara ligado aos sindicatos, né? Ele tem uma penetração muito forte junto à base, né, do partido. Efetivamente os trabalhadores, a classe operária deposita muita confiança nele, e ele foi um elemento que passou por cima dos aparatos do Partido Trabalhista, foi colocado nos ombros ali do povo e ganhou a direção do partido. E detalhe, ele forçou a barra junto com a base pela sua candidatura e obteve um resultado muito bom, excelente. O Jeremy Corbyn ele é um cara que defende políticas assistencialistas, o maior investimento do Estado, estatização, por exemplo, do sistema ferroviário, né? Ele é um cara que realmente representa um freio, né, nas políticas neoliberais que dominaram aí, o Reino Unido durante um período longo, que vem desde da desgraça chamada Margaret Thatcher, né? Tem aí uns boçais aí no YouTube, né, uma galera aí que venera uma mulher que tirou leite de criança, né? Literalmente, não é expressão não, ela cortou leite de crianças pobres. É uma mulher que é odiada por toda a classe operária. É até curioso, você pode pegar aí no álbum do cantor Morrissey, Ace Smith, ele tem uma canção chamada Margaret on the Guillotine. Eu não sei falar muito bem inglês, mas onde ele conta lá que é uma metáfora onde o sonho dele seria ver a Margaret Thatcher numa guilhotina, né? Tanto que essa mulher era odiada pela classe trabalhadora. Tem até um jornalista que vive aqui no Brasil, né? Que é o Tim alguma coisa. Tim é um rapaz que sempre está na Sport TV comentando futebol. Ele é pago pela BBC para acompanhar aqui o futebol sul-americano. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, inclusive. E no dia da morte da Margaret Thatcher, ele estava no Redação Sport TV e não conseguiu esconder a sua felicidade em vê-la falecendo, né? Por todo o mal que ela fez ao povo britânico com as suas políticas neoliberais. Mas enfim, eu saí um pouco do rumo porque o Jeremy Corbyn, que é do Partido Trabalhista, né? Margaret Thatcher era dos conservadores, os Tories, e com tudo contra ele, no cenário mais ou menos parecido com o Lula aqui no que tange a grande imprensa, em que muita manipulação, pressão contra a candidatura dele, contra a figura do Jeremy Corbyn, inclusive utilizaram aí nas eleições regionais do Reino Unido o fato dos trabalhistas terem perdido lá num determinado distrito que era tradicional, né, dos trabalhistas, acho que era Leeds, salvo engano, a cidade de Leeds, que é muito forte na indústria, né, e perdeu para para a direita, né, não deixa de ser uma oposição, né, oposição aos interesses dos trabalhadores, e que ele seria uma liderança fraca por conta disso. Inclusive o Corbyn, ele sofreu tentativa de golpe dentro do partido, pelos elementos mais direitistas que habitam, né, o trabalhista. Que o sistema britânico ele é um tanto quanto antidemocrático, como qualquer regime do Estado burguês, uns mais, outros menos, mas não existe uma democracia real, né? Você está fora aí dos dois grandes partidos, você
dificilmente consegue fazer resultados expressivos. Então a classe trabalhadora, ela de alguma maneira, ela procura se mobilizar dentro do Partido Trabalhista, que está mais à esquerda. E o Corbyn, ele, por fora dos aparatos, ele conseguiu alcançar aí a direção do partido e levou os trabalhistas a um resultado muito bom. E tem um outro aspecto que merece muito destaque, né? Que foi a humilhação, a vergonha que o UKIP, né, que todo mundo dizia que teria um expressivo crescimento, né, que é o partido de extrema direita da Inglaterra, do Reino Unido, perdão, passando vergonha, né, sendo humilhado. Aqui ficou lá lá embaixo, né, nem aparece na foto. O UKIP, que é da mesma laia aí da Frente Nacional, da Alternativa pela Alemanha, da Aurora Dourada, que é um partido grego de extrema direita que, diante das políticas de capitulação aí do seu Tsipras, né, amiguinho aí da Luciana Genro, que apoia a Lava Jato, né, com a sua política calhorda, né, que prometeu ao povo grego uma política de enfrentamento frente aos bancos, frente à União Europeia, né, ao Banco Central Europeu, e na hora que sentou na cadeira, peidou. Né? E há um crescimento forte da extrema-direita que, no geral, em toda a Europa, usa-se de um discurso de demagogia com os trabalhadores, de que a culpa de todos os problemas econômicos e de desemprego seriam dos pobres coitados dos imigrantes. Né? Então você cria essa coisa contra o muçulmano. Inclusive, eu até já mencionei isso em outros vídeos, e quem cantou essa bola muito interessantemente foi o Alejandro Costa, que é um cara que ele tem um canal aqui no YouTube, do grupo político dele, chama-se Gazeta Operária. Só vocês colocarem na busca, é muito bom. Ele tem umas análises muito interessantes e ele, muito acertadamente, ele colocou uma questão. Se você pegar o programa desses partidos, UKIP, Frente Nacional, Aurora Dourada, Alternativa pela Alemanha, e substituir a palavra judeu, que Adolf Hitler usava, por muçulmanos, você tem a mesma política nazista. E o UKIP, que é aí os Nando Mouras, os Click Times, os professor Maros aí da Inglaterra, eles passaram vergonha, foram humilhados. Perdão, ainda estou um pouco gripado aqui ainda. E mostra o seguinte, que essa coisa de crescimento da extrema-direita, que de fato uma parte da classe trabalhadora acabou, né, caindo nos braços desses grupos fascistas por uma fraqueza da própria esquerda, né, que se afastou das pautas populares, se focou muito em questões identitárias, muitas vezes até se acomodou dentro do sistema, né, que foi o caso do Partido Socialista francês, né, que foi destroçado aí nas últimas eleições de lá. E mostra essa eleição na Inglaterra com a ascensão do Jeremy Corbyn, que quando aparece um grupo ou uma figura ligada à classe operária com um programa efetivamente da classe operária, não tem para a extrema direita. A gente vai e passa como um trator, e o Jeremy Corbyn mostrou isso aqui, né? E o que esperar para o próximo período é um governo extremamente fraco dos conservadores. Eles vão ter que fazer alianças aí com um outro partido, provavelmente será com esse partido aqui, o Partido Liberal Democrata, para conseguir ter a maioria, né, dos assentos. Mas ficará difícil, né, para eles passarem lá as pautas mais direitistas deles, porque isso cria uma série de contradições aí quando você não tem a maioria absoluta, coisa que os conservadores eles tinham
né, antes da Theresa May adiantar as eleições aí na ânsia de obter uma maioria ainda maior, mais expressiva. Então é um resultado muito interessante para nós. O Reino Unido, ele é uma das maiores potências imperialistas aí que nós temos no mundo, né? Não é como os Estados Unidos, né? Hoje o Reino Unido na prática funciona mais como um satélite dos Estados Unidos, né? Mas é um país muito importante, é um dos países de ponta aí do mundo que indicam uma tendência para o próximo período em que a burguesia a nível mundial ela passa a perder um certo controle aí das coisas, né? Porque o Jeremy Corbyn ele foi boicotado, como eu disse, e outros aí, o PCO vai por essa linha também, já abordou isso um tanto de vezes, né? O tanto que o Jeremy Corbyn ele foi boicotado tanto dentro como fora do partido, né? E é um caso até um pouco diferente do Bernie Sanders, né? Que também foi um outro elemento que apareceu e ele teve um apoio dos sindicatos e tal, porque uma das pautas mais fortes do Bernie Sanders era o aumento, né, do salário mínimo. Isso atendia aos anseios da classe operária norte-americana. Não à toa que ele era ali o único candidato que seria certeza dele derrotar o Donald Trump. E o Partido Democrata norte-americano ele passou como um trator ali, né? Ele usou todo o seu aparato para forçar a candidatura da Hillary Clinton, que é a candidatura ali do preferencial do sistema, né? Ela tinha os bancos, as grandes corporações todas com ela. O Trump ele representava ali os interesses de um determinado setor ali da burguesia norte-americana, e se vê que ele está tendo ali sérios apuros para colocar as suas políticas. Já deram um jeito ali de cortar as asinhas dele, e há um risco até dele sofrer um impeachment, né? Veja bem, estamos falando aqui de México, Turquia, Brasil, Argentina, Índia, África do Sul. Não, nós estamos falando do risco de ter aí uma instabilidade política no maior país do mundo, né? A maior potência imperialista da história, que são os Estados Unidos da América. Então é isso. Mas pra gente, como eu já disse aqui, fazer uns vídeos aí pra gente ir trocando uma ideia, abordando os assuntos principais aí que rolarem. Eu tô devendo um vídeo aí, não sei nem se a galera vai assistir isso aqui até o final, mas eu tô devendo um vídeo que eu fiz, mas eu tô com preguiça de upar porque a minha internet aqui é muito ruim, em que eu dou os meus pitacos aí sobre o vídeo que o Merlin das Trevas ele fez sobre a questão do movimento negro. Cara, eu gravei esse vídeo semana passada e eu esqueci de upar, porque aí ocorreram aí as coisas aí, Gilmar Mendes, essa eleição, né, do Reino Unido, que é muito importante, a gente tem que ficar de olho nisso mesmo. Mas eu prometo que eu devo subir esse vídeo hoje sábado, ou amanhã, na pior das hipóteses, segunda-feira esse vídeo tá aí na internet. Se eu não me engano, é um vídeo que deu 22, 23 minutos. Não sei se vocês vão ter saco para assistir tudo, que às vezes eu acabo desatando aqui a falar e fica um pouco longo, né? E às vezes eu fico andando um pouco em círculos, é um vício chato que eu tenho. Mas eu acho que ficou legal, eu coloco alguns pontos interessantes aí, um certo contraponto que o Merlin falou. Não discute tudo que ele colocou, mas acho meio desnecessário o título clickbait que ele botou, né? Como se todo movimento negro fosse um câncer, e não é verdade. Ele poderia colocar uma fração do movimento negro que desmoraliza, algo nesse sentido, né? E acho que foi um tanto exagerada e até, diria eu, ofensiva a forma como ele colocou. Mas vocês vão ver isso aí no vídeo. Valeu, galera. Um abração.